Olá para você que acompanha os vídeos da Gazeta do Povo, nosso canal no YouTube, nosso site, nosso aplicativo. Estamos no ar com Sem Rodeios, um programa ao vivo para comentar aí as principais notícias do dia. Tem comportamento internacional, política, relações institucionais, tem de tudo aqui nesse programa. A gente está ao vivo então até as 3h30 da tarde e para comentar os principais assuntos do dia, está aqui comigo na bancada a colunista da Gazeta do Povo, que você já conhece, Cristina Grêmio. Oi, Cris, boa tarde. Tudo bem, Rossana? Boa tarde a todos que nos assistem. Vão chamando os amigos aí, pessoal, vão disparando o link e convidando o pessoal para assistir, que vocês sabem, nossa segunda semana aqui de programa e a gente ainda se divulgando, ainda fazendo as pessoas entenderem que estamos aqui ao vivo todo dia às 2 da tarde. É isso, né? E para fazer o nosso merchan aqui, o melhor garoto propaganda, Jorge Serrão, comentarista. Oi, Serrão. Meus amigos, meus amados haters, estamos aqui, hein? Vendendo o nosso peixe. Assine a Gazeta do Povo, espalhe esse programa para todo mundo. Todo mundo precisa saber que estamos aqui 2 da tarde, segunda a sexta-feira. Manda bala, que hoje vai ser animado de novo. Oi, Marco, boa tarde. Marco Antônio Costa também para comentar as notícias do dia aí. Boa tarde, Rossana. Não estou tão elegante que nem o Serrão hoje, mas já eu volto para a elegância. Só consertar o ar-condicionado aqui. Não, mas é um prazer estar com vocês de novo. Combinando o azul aí, com os olhos azuis, né, Serrão? Claro, Superman é bonito de qualquer jeito. Só não pode tirar a roupa aqui, Superman, que aí vão tirar o programa do ar. O resto tudo é permitido, é sem rodeio. Não, vai cair a internet. Bom, quero lembrar então que todo o conteúdo que a gente produz, esse programa, todas as reportagens que você lê no nosso site, os podcasts que você pode ouvir na sua plataforma de áudio preferida, tudo isso só é possível por causa de uma rede de apoiadores. São os assinantes da Gazeta do Povo. A gente já falou do tema essa semana, mas vamos reforçar aqui sobre o atentado aí contra o senador Sérgio Moro e também um procurador. Os planos, né, de atentados, não atentado, o planejamento de um atentado aí por uma facção criminosa. A gente continua cobrindo de perto esse assunto. É só acessar o site da Gazeta do Povo para conferir os detalhes. Afinal, nós somos a sua voz. Então ajude o nosso programa. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha aqui o link, clica aqui também no link da descrição para você conhecer melhor o nosso projeto e se tornar um assinante da Gazeta do Povo. A gente tem o desafio de conquistar 5.000 novos assinantes até o fim de abril para o Sem Rodeios continuar no ar. Então faça a sua parte, que daí assim você vai ter acesso integral a todos os conteúdos da Gazeta do Povo e vai poder ler todos os colunistas da Gazeta do Povo. Eu já falei, mas vou reforçar, a gente está ao vivo aqui pelo canal do YouTube. Então você pode participar, entra no chat ali do YouTube, deixa o seu comentário, fala de onde você está vendo a gente, se você tiver alguma dúvida para os nossos comentaristas aqui, na medida do possível a gente vai tentar dar uma olhadinha no chat ali. Mas vamos começar então falando da notícia do dia, que é a volta do ex-presidente Jair Bolsonaro para o Brasil. O Partido Liberal confirmou que o voo está previsto para chegar amanhã de manhã. Cristina Grêmio, ele já disse que não está aposentado, apenas sem mandato. Essa mensagem é algum recado? Ele vem, eu acho que para ocupar um espaço que ficou meio vazio aí de liderança da direita, né? Muita gente já pedindo essa volta dele há semanas, né? Entenderam num primeiro momento, férias, descanso, se manter um pouco isolado também depois do tumulto todo que foi o período eleitoral e o pós-eleitoral, com as manifestações em frente aos QGs, todo mundo querendo a presença dele e ele tendo que se resguardar. Aí quando aparecia era sempre aquela polêmica toda, né? A blogosfera lulista caindo em cima, se ele aparecia criticavam, se não aparecia criticavam. Ele fez bem de ficar fora um tempo e a gente sabe que todo governante quando sai muito desgastado, isso é natural, em termos de popularidade, mas também de cansaço físico, né? Porque a demanda ali é intensa durante 4 anos, embora tenha uns períodozinhos de férias, mas enfim, nunca são férias, né? Normalmente interrompidas para resolver problemas. E o presidente Bolsonaro anunciou ontem, numa entrevista ao vivo, que chega na quinta-feira, 7h15, 7h30 da manhã. Aí a gente já fica imaginando, não, nesse horário não tem gente e tal, mas o presidente do PL já pediu reforço
ao governo do Distrito Federal, reforço no policiamento, então imagino que estão calculando que vai ter um grande público esperando a chegada do ex-presidente. Vamos ver o que ele faz quando chega, como vai ser recebido, o que ele fala, porque tudo isso vai impactar agora na volta, não só nessa questão de liderança de direita, mas também no atual governo, que está bastante desgastado. A gente vai falar disso, a gente vem falando disso ao longo dos vários episódios, mas vai falar disso hoje de novo, desgastado com o Congresso e tudo mais, e a gente sabe que os parlamentares eleitos na onda Bolsonaro estão bastante atuantes nesse momento. Então pode ser que Bolsonaro chegando para liderar esse parlamento já forte para o lado conservador seja uma pedra no sapato a mais para o presidente Lula e sua equipe, né? Claro que a Cris já comentou, Serrão, mas quero saber a tua opinião aí, se essa chegada nesse momento, se tem algum significado também quando o governo está completando 90 dias. Claro que tem, tudo se soma, tudo nesse momento, tudo na política é absolutamente exploração do simbólico. Tem também um ato que muito pouca gente está lembrando, né? Sexta-feira é dia 31 de março. Pois é, tem o 31 de março de 1964, que Bolsonaro sempre fez questão de celebrar, e que os militares esse ano, de maneira muito assim, Lula pediu, então não vamos fazer, eles não vão tratar da questão do 31 de março. E eu tenho certeza que o Bolsonaro vai tratar dessa questão, dando a abordagem que ele tem, que em muitos casos é uma abordagem muito correta, mas a gente vai falar disso um pouco mais adiante. O retorno do Jair Bolsonaro tem uma importância porque ele ainda é uma referência. Não adianta, ele não venceu a eleição, ou tomaram a eleição dele, ou tomaram o poder dele, ou ele teve incapacidade de ganhar. Escolha a alternativa que você achar mais adequada para essa questão. Mas nada disso tira de Jair Bolsonaro a grande liderança que ele conseguiu ser. Um milagre. Ele conseguiu um milagre de se eleger presidente da República sem ter nenhuma base política para isso. Conseguiu. Depois da presidência da República, ele conseguiu o milagre de governar da melhor maneira possível, da maneira mais honesta possível, isso é inquestionável, sem que conseguissem derrubá-lo, embora tivessem tentado isso desde o primeiro dia até o último dia do governo dele. Então, Bolsonaro é um fenômeno político inquestionável. Agora, a pergunta que fica no ar, e vai ficar durante bastante tempo, e vai incomodar bastante o PT. Bolsonaro é o homem para a sucessão em 2026? Essa é uma questão que eu considero absolutamente prematura. Estamos muito longe ainda da eleição presidencial de 2026. Por isso, até recomendo a muita gente que não incorra nessa bobagem de prematuramente colocar o nome do Bolsonaro como aquele que dogmaticamente vai ser o candidato à presidência. Deixa a coisa andar, deixa a vida te levar, deixa a realidade acontecer, deixa o PT se desgastar e se escorregar na casca de banana que ele joga no chão todo dia. O presidente Lula vai completar aí quase 4 meses de governo e até agora o que ele fez foi só se desgastar. Um desgaste gerado, muitas vezes, pelas declarações e pelas atitudes dele. Desgastes gerados por decisões que ele ainda nem tomou. Eu lembro sempre, o governo Lula se elegeu sem um plano de governo. Assumiu o governo e continua sem um plano econômico. Não deixa claramente qual é a proposta que ele tem para o país. Fica só aquele papo genérico, aquela coisa de quem parece que não saiu ainda do palanque. Então, deixa a coisa avançar. E depois a gente vai definir, quando chegar lá perto da sucessão, aí sim você pode escolher qual será o melhor candidato. Se ele será do lado mais à direita, do lado do Bolsonaro, se vai surgir aí um nome de centro que tudo pode acontecer, ou se o PT vai, de repente, fazer um milagre, um governo maravilhoso, e o Lula vem até para a reeleição. Já pensou? Não, aí vai ter gente aí, né, querendo se matar. Mas calma. Agora é hora de muita calma para poder analisar a situação que vem por aí. O certo é, Bolsonaro retorna. E vai retornar para colocar questões sensíveis. Agora, o ponto fundamental, Bolsonaro e a oposição a Lula precisam definir claramente uma pauta
E é nisso que eu até agora também acho que a oposição ao PT está falhando. Precisa de uma pauta mais incisiva, não é só atacar em cima dos erros do governo ou de declarações infelizes do presidente Lula. Nós temos uma pauta, nós temos um aprimoramento eleitoral para resolver, nós temos uma reforma política para pensar. Se essas coisas não acontecerem, não ganharem movimento, uma tentativa de melhorar o modelo institucional, o equilíbrio institucional, evitando que o Supremo Tribunal Federal tenha tanto poder a mais que os outros poderes. Então, são questões políticas. Então, essa pauta política tem que acontecer. Se ela não acontecer, não adianta botar o melhor nome, o nome mais perfeito para disputar a eleição, que ele vai perder novamente. Deixa eu fazer uma correção antes aqui, que a nossa audiência já está assistindo a gente, já está mandando vários recados aqui. Eu falei que ele chega amanhã pela manhã, não, na quinta-feira pela manhã. Ele deve quinta. sair amanhã dos Estados Unidos, mas chega na quinta-feira pela manhã. Marco, 7h15, isso. O que você tem a dizer aí sobre essa chegada do ex-presidente? Rosana, eu vou embarcar aqui no que a Cris e no que o Serrão falaram, para tentar entender mais ou menos como que vai funcionar a partir de agora a imprensa. Eu adoro dissecar o cérebro do jornalista militante. Então é o seguinte, o jornalista militante... De novo, aqui eu não estou fazendo análise sobre o Bolsonaro, o silencioso Bolsonaro nesses últimos meses que não tem aparecido muito, o Bolsonaro, sobre esse fenômeno. Eu estou partindo da premissa do jornalista militante. Então ele ficou fora todo esse tempo, medroso, fugiu, foi se esconder em Miami. Esse é o jornalista militante. Bolsonaro volta. O que vai acontecer agora na imprensa? Prepare-se. Como ele é o espantalho maior da direita no Brasil hoje, então vai ter uma série de comparações que vão ser feitas novamente. Você vai ver manchete falando sobre o que aconteceu no ano passado. Você vai ver os jornalistas se mexendo para tentar criar de novo a figura do espantalho fascista, genocida, machista, etnocêntrico. Putz, aí vai, né? A criatividade desse pessoal atinge patamares aí de... É impressionante, assim, a capacidade que eles têm de inventar expressões e criar essas pechas terríveis contra os seus inimigos de ocasião. Então, eu vejo a imprensa agora voltando a trabalhar, pelo menos é a impressão que eu tenho, né? Voltando a trabalhar com a figura do Bolsonaro, partindo da premissa de que qualquer coisa que ele falar ou fizer vai ser colocada dentro de uma perspectiva binária, comparando com o Lula, mas não levando em consideração fatos verdadeiros, né? Levando sempre em consideração os fatos que a própria imprensa fabrica e que ela quer colocar na cabeça das pessoas. Eu acho que o Bolsonaro tem um papel natural de liderança que ele vai assumir. Acho precoce qualquer discussão sobre presidência. Acho que o que a nossa audiência precisa enxergar, acho importante o pessoal enxergar isso. Você não ganha, não é a direita que ganha a política de 4 em 4, de 2 em 2 anos, né? Porque tem a eleição da prefeitura no ano que vem. O que a gente precisa é tirar, é limpar, é fazer uma limpeza cultural a respeito do que está acontecendo nas universidades. Tem uma série de categorias que estão ideologizadas e a gente precisa, né, de alguma forma, combater isso daí por meio do discurso, por meio do debate, por meio de programas como esse, do Sem Rodeios. É importante as pessoas entenderem que a política ela é o final de um processo, ela é o final de um fenômeno de hegemonia cultural. Enquanto o poder estiver na mão da esquerda, e eu não estou falando de poder político centralizado no governo federal, eu estou falando de poder da imprensa, das universidades, das escolas e do meio artístico. Enquanto isso estiver dominado pela esquerda, tanto faz. A briga vai ser sempre assimétrica e a gente vai ter um problema seríssimo de a imprensa trabalhar para pegar os isentões na véspera da eleição e trabalhar os isentões em prol de uma agenda progressista, de uma agenda esquerdista. Então, o mais importante na minha compreensão é
o Bolsonaro voltar, e se ele voltar, começar a trabalhar a articulação da direita, não somente na esfera política. Eu acho que é importante lembrar isso para as pessoas. Tem que ter uma articulação acadêmica, tem que ter uma articulação no terceiro setor, tem que ter uma articulação de institutos de pesquisa que não estão compromissados com o erro, que não são compromissados com o enviesamento ideológico, a maneira como eles já empurram as pessoas para determinadas respostas. Quer dizer, tem muita coisa aí para trabalhar nesses próximos 3 anos, e antes de ficar escolhendo nomes e tentando falar, agora o próximo vai ser esse, ou o próximo vai ser aquele. Não. É importante que tenha uma articulação no meio de campo para você conseguir conectar a base com toda essa macroestrutura política que vai ainda... A gente sabe como é que é a história, né? Independentemente do nome que venha concorrer à presidência, ele vai sofrer exatamente o mesmo desgaste que o Bolsonaro sofreu, porque a imprensa vai escolher, tem os seus escolhidos de ocasião e todos eles estão para o lado esquerdo do campo ideológico. A gente já tem várias participações aqui no chat, não só para corrigir, mas também para dar um oi, né? Tem gente de Criciúma, Valburga, tem Alceu Oliveira, de Mandirituba, Cleide Torres, que está acompanhando do Rio de Janeiro, Joseni, de Caruaru, a Jurema, dizendo que está muito feliz por estar assistindo esse maravilhoso programa com essas feras de São Cepé, Rio Grande do Sul. E tem uma pergunta aí do Gustavo Bela, que a gente vai jogar na tela, ó. Serrão, o Bolsonaro tem chance de ser oposição que o Lula merece e precisa ter. Sem egocentrismo, quer dizer, vai dar certo, Serrão, essa oposição aí? Tem que dar certo. Essa tem que ser a mentalidade. O Marco Antônio Costa tocou num ponto muito sensível. A oposição, ela não pode ser meramente política partidária. Ela tem que ser política ideológica, ela tem que ser política estratégica. Veja, o Brasil, nós estamos devendo apresentar à nação qual é a proposta da direita conservadora, por exemplo, qual é o planejamento estratégico, qual é a visão de nação que nós temos. Isso ficou devendo. A campanha eleitoral passada não apresentou isso de maneira tão eficiente. Nós tivemos até entidades, tivemos aí grupos organizados que formularam um projeto de planejamento estratégico para o país, só que isso não foi devidamente debatido. Campanha eleitoral é péssima para esse tipo de coisa. Mas agora, a época antes da campanha é que é o momento da gente colocar essas questões. Por isso que eu tenho insistido muito. O momento agora é da gente brigar pelo aprimoramento eleitoral, a hora de lutar pela possibilidade de você ter o voto impresso pela urna eletrônica para conferência 100% na própria sessão eleitoral é agora, não é depois. Se você deixar para depois, vai sempre vir aquele papo, olha, está muito em cima da eleição, não vai dar para fazer. Olha, isso é muito caro, né, não haverá tempo hábil para fazer. Que é a história que a gente ouve sempre, né? E o aprimoramento eleitoral, então ele é necessário, que a própria campanha eleitoral passada houve críticas. Nós temos o presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro, pode ser condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral exatamente por críticas que ele teceu ao sistema eleitoral. Bolsonaro pode ficar inelegível. O establishment, a cereja do bolo do establishment é colocar Jair Bolsonaro inelegível. O problema é, como muito bem lembrou agora o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, é que se Bolsonaro ficar inelegível, ele pode ficar politicamente ainda mais forte. É como se o PT fizesse uma ação, o establishment fizesse uma ação que colocaria Bolsonaro ainda mais resiliente do que ele já é. Ele se transforma em mártir, passa a ser vítima. Então isso pode ser perigoso para os planos do PT. Por isso, Bolsonaro, é muito importante que você venha com a capacidade de fazer liderança, falar o mínimo possível, não entre em polêmica, não entre em bola dividida inútil, porque a turma está pronta para quebrar a sua canela, e venha com uma pauta propositiva, porque o PT, o regime do PT, não está preparado para quem consegue levar coisas propositivas para eles. Eles se embananam, eles são a incompetência, a não realização, a corrupção do princípio da atividade política. É isso, né? Então, fala, Marco, diga. Tem um ponto que eu queria até ouvir da Cris, que eu acho legal,
que é o seguinte: a gente está muito acostumado a trabalhar com a câmara de ressonância da imprensa. E a gente critica muito o enviesamento político-ideológico da imprensa. Então, às vezes me preocupa muito a maneira como as notícias são copiadas e coladas, né? A Gazeta quebra esse paradigma, quebra esse padrão, mas assim, o alcance de toda a imprensa é aterrorizante. Então o meu grande ponto, e eu queria ver o que a Cris acha disso, tem, por exemplo, a Oxfam, que é um instituto lá da Inglaterra, que virou agora um instituto de combate à pobreza, né? E eles fazem uns estudos mambembes, mal feitos, com uma finalidade puramente ideológica. E o que me preocupa é exatamente isso, porque quando a notícia vem para o Brasil, ninguém sequer pré-questiona a maneira como a notícia é encapsulada, como ela é organizada. E aqui no Brasil você não tem a produção de estatística, de dados com as nossas localidades, com ambientes regionais e no âmbito federal para combater a desinformação. Está tudo envelopado dentro dessa sistemática de notícia que acontece constantemente. Então, vamos falar sobre feminicídio. Eu quero discutir o conceito do feminicídio antes de você me dar uma estatística totalmente enviesada. E quando eu falo em think tank no Brasil, que falta, você pega nos Estados Unidos, tem 300 think tanks, tem 300 instituições que criam esse vínculo entre professor universitário, meios de comunicação e estudos que vão trazer para você uma perspectiva empírica, com dados, baseada, né, em estudos que são muito bem feitos e que trazem para o leitor e para a pessoa, para a ponta final, segurança. Eu vejo muito isso, falta informação, estatística, dado empírico no Brasil, está tudo corrompido dentro dessa invasão ideológica, inclusive de institutos e ONGs lá do exterior, né, Cris? Ponto que eu queria colocar, você está falando, eu estou pensando não só nas ONGs do exterior, como nas daqui do Brasil, patrocinadas por dinheiro que vem de fora, com interesses muito escusos, né? Inclusive em avançar sobre a nossa soberania. Tá aí a questão da Amazônia, que ficou bem escancarada ao longo dos 4 anos de governo Bolsonaro. Então eles produzem estatísticas, mas muito enviesadas, né? Vamos lembrar o número recente que agora a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, divulgou lá no evento em Davos e até agora não desmentiu, e as agências de checagem estão mortas, né? Eu sempre lembro, 1 minuto de silêncio para as agências de checagem que estão mortas. As agências de checagem não desmentiram aquela história dos 120 milhões de brasileiros famintos, né? Quem produziu aquele número? Bom, a gente sabe que o número anterior que eles divulgaram ao longo de mais de 1 ano do governo Bolsonaro ali, exaustivamente, e Lula explorou na campanha. Janones, o mentiroso mor da República, coordenador de campanha digital de Lula, disparou isso via milhares de robôs, milhares de militantes virtuais, as milícias digitais do PT, 33 milhões de famintos, 30 milhões, 33 milhões. Não são 33, não são 30 e muito menos 120. Mas há uma ONG ou duas, ou um grupo de ONGs por trás dessas estatísticas que o PT e a esquerda brasileira saem divulgando. E aí você tem razão. A imprensa, de um modo geral, essa imprensa apodrecida, aí, essa imprensa mofada, que se vendeu para a militância esquerdista de uma forma deprimente, essa imprensa não questiona mais nada, ela só reproduz e bate, martela. E é aquela história da mentira dita 1000 vezes vira verdade, que é a estratégia nazista lá do Goebbels, né, do ministro da propaganda do Hitler. Eles usam isso à torto e à direito. Então eu acho que tem, linkando com o nosso assunto aqui de abertura do programa de hoje, que é a volta do ex-presidente Bolsonaro ao Brasil e talvez o reagrupamento dessa direita, que é enorme no Brasil, é maioria absoluta. A gente via nas ruas isso, então não vem instituto de pesquisa me dizer XYZ, os nossos olhos falam outras coisas. Inclusive tinha gente aqui perguntando sobre a CPI dos institutos de pesquisa, o Omar Fagundes. Eu acho que vai ter que se tocar de novo nesse assunto em algum momento, mas eu desconfio que com essa volta do ex-presidente Bolsonaro para o Brasil, um reagrupamento de várias lideranças que o próprio presidente Bolsonaro formou, sim, a direita tem vários líderes hoje, ao contrário da esquerda, que se concentra muito na figura de Lula,
tem um trabalho imenso a ser feito, não só no Congresso, rebatendo os absurdos que estão sendo propostos ou impostos por esse governo, rebatendo falácias, narrativas, mentiras, estatísticas deturpadas, mas também formando as ONGs de direita, os think tanks de direita, né, os congressos paralelos de direita, e a gente precisa reunir os pensadores de direita para começar aí sim a produzir material, estatísticas, pensamentos, ideias, né, propostas, projetos, porque foi isso que a esquerda fez ao longo de 40 anos no Brasil para estar colhendo agora. Então, colhendo muito entre aspas, né, porque a gente não vê nem plantio que dirá a colheita, mas eles estão de alguma forma impondo aí as ideologias deles ou tentando impor, porque isso vem de muito tempo e tem toda essa base. ONGs, pensadores também, muito entre aspas, né? Aqueles pensadores que pensam que há lógica no assalto, essas barbaridades que eles disseminam por aí, mas estão infiltrados nas universidades, doutrinando várias gerações de estudantes que são os profissionais de absolutamente todas as áreas que estão no mercado de trabalho agora. Todas as áreas, matemáticos, engenheiros, médicos, todo o pessoal do judiciário, advogados, promotores, juízes, jornalistas, nem se fala, professores, todo mundo formado por militância esquerdista que foi se infiltrando nas universidades nas últimas décadas. Então, tem um trabalho imenso para a direita fazer, mas eu desconfio que a gente vai ver um belo trabalho aí nos próximos anos. Cris, e as coisas mudaram muito, né? Antigamente o esquerdista proclamava, botava em você o carimbo, você é direita. Aquilo é como se fosse o xingamento mor, né? Parecia o xingamento que Nelson Rodrigues dizia, o canalha. Fulano é tão canalha, mas tão canalha que não perdoa nem a própria cunhada. Então o canalha era o xingamento mor. E a direita se transformou nisso, né? O xingamento mor durante muito tempo. De repente, agora, depois que Jair Bolsonaro conseguiu o milagre de ganhar aquela eleição de 2018, ser chamado de direita, de conservador, deixou de ser um xingamento para poder até ser uma virtude. Embora eu não, até ache que o rótulo não seja o melhor, o rótulo às vezes não define nada, mas há uma identidade de pessoas, e a quantidade é grande, que não concorda com o que a dita e autoproclamada esquerda fez durante tanto tempo. Então, é hora que esse segmento novo, que passa a ser reconhecido como algo que tem, como pessoas que podem se juntar para fazer coisa boa, esse segmento precisa ter uma agenda muito clara e praticar essa agenda, repetir essa agenda à exaustão, como faz a esquerda. A esquerda, como muito bem lembrou o Marco Antônio, ela tem a vantagem de ter todos os aparelhos ideológicos estatais ou não estatais a favor dela. Isso já é quase que natural. A formação, o jornalista, não é que o jornal seja de esquerda, mas a maioria dos jornalistas o é e acaba exercendo uma influência na hora de fazer a edição daquelas matérias, independentemente até daquele sentimento de esquerda ser a vontade do patrão do veículo de comunicação. Então, a coisa é muito mais séria do que a gente pode imaginar. Agora, se o segmento que está apoiando, que apoia Jair Bolsonaro ou o qual Bolsonaro deseja liderar, não apresentar uma pauta clara do que é preciso fazer, de novo, esse segmento pode perder demais politicamente. Nessa hora é hora de praticar o leninismo. O Vladimir Ilyich Ulyanov, o famoso Lenin lá da União Soviética, ele escreveu um livro dizendo que o título do livro é Que Fazer? Está na hora do segmento bolsonarista dar uma do Lenin aí e definir o que fazer. Precisamos disso, isso tem que ser claro, tem que estar na boca de todo mundo com facilidade, entendimento simples e objetivo, e praticar, fazer política é isso. Porque o que a gente sabe é que a esquerda, por enquanto, ela tem só contado mentira, reproduzido narrativa que não se sustenta com base na verdade e, pior de tudo, praticado o tal ódio do bem. Toda hora é só ódio, ódio, ódio contra o outro. Política não se faz criando inimigo. Em política você tem adversário, você combate adversário e não extermina inimigo, que é a visão que a gente está vendo na esquerda brasileira, altamente autoritária.
Só um ponto para também concluir, que eu acho legal, dentro do que a Cris e o Serro falaram, eu acho surreal como os bilionários, a gente pode usar até uma expressão que a esquerda gosta, alta burguesia, ou até mesmo a aristocracia brasileira, ela é profundamente medíocre nesse aspecto, porque a falta desses institutos, dessas entidades, que são chamados de think tanks nos Estados Unidos, para defender esses princípios, esses valores conservadores e liberais do ponto de vista econômico, é problemática, é emblemática também aqui no Brasil. Então, é muito mais comum você ver um bilionário financiando campanha de uma progressista, né? Então você tem o Instituto Lehman, você tem a Tabata Amaral, você tem essa galerinha, os queridinhos dos bilionários brasileiros, e os conservadores totalmente alijados. Isso eu estou entrando na seara política, mas é o equivalente, numa proporção ainda muito maior, na seara universitária. Você não vê o financiamento por parte desses que têm grandes empresas, grandes grupos de institutos que defendam esses princípios e esses valores. Ainda é muito tímida a iniciativa que tem aqui no Brasil, e eu acho que o pessoal subestima demais a capacidade da esquerda de proliferação de ONG, de organização no terceiro setor, que é onde eles chegam no povão, eles chegam nos municípios, nos rincões do país, eles conseguem colocar as amarras deles lá em todos os lugares do Brasil, porque eles são muito exitosos em criar ONGzinha, pegar grana de prefeitura, pegar grana de governo do estado e do governo federal para ficar desenvolvendo essas atividades de ativismo deles. Então, enquanto não tiver um ativismo da direita organizado, esquece, o resultado político vai ser sempre esse, né? O pessoal toda hora vai reclamar e vai achar triste o que está acontecendo no Brasil, porque as notícias a gente está vendo agora, todo dia tem notícia ruim vindo por aí de um governo de esquerda que a gente já avisava como que ia ser, a gente só está vendo acontecer agora. Já tem muita gente pedindo aí nos comentários, mas eu vou reforçar para vocês curtirem esse vídeo. Clica no joinha que tem ali embaixo da imagem, que isso ajuda muito a difundir o trabalho aqui da equipe da Gazeta do Povo, do Sem Rodeios. E chegou uma dúvida também para a Cris responder, foi direto para ela. Vamos ver para colocar aqui na tela, ó. Perguntando se o presidente Lula... Opa, essa já foi. Se o presidente Lula vai conseguir completar o mandato, Cris. O que você acha? Quem pergunta tem o nome É o aí? Roberto. Roberto, obrigado pela pergunta. Todo mundo está se fazendo essa pergunta nos últimos tempos, né? Tem a questão da saúde dele, né? No exato momento está se tratando de uma pneumonia e todos esses questionamentos também, né? Muita gente estranhando que a pneumonia apareceu de repente, às vésperas da viagem para a China, quando já estava toda aquela discussão sobre o arcabouço fiscal, o Haddad fugindo da raia, dizendo que ficava para depois da viagem. Rodrigo Pacheco, que também ia nessa carreta furacão internacional aí, dizendo que ia deixar a leitura do pedido de CPMI, de abertura da CPMI do 8 de janeiro para depois da viagem. De repente, a viagem não aconteceu por causa da saúde de Lula. Então tem essa questão da saúde. Agora, a gente está vendo o governo perder apoio muito rápido, né? A gente viu muitos daqueles que fizeram o L, para usar o termo que eles popularizaram aí, de última hora, porque tinham nojinho do presidente Bolsonaro, não gostavam das falas do presidente Bolsonaro, uma cegueira absoluta para olhar os resultados do governo Bolsonaro, uma cegueira absoluta para olhar a capacidade da equipe que o presidente Bolsonaro montou e a própria liderança do presidente Bolsonaro, porque não se monta uma equipe e se mantém uma equipe ativa produzindo resultados como ele conseguiu em plena pandemia e driblando os efeitos econômicos da guerra na Ucrânia, se não fosse um líder que está ali comandando os seus liderados. E a gente viu isso também nos resultados das eleições nos estados, os senadores eleitos, muitos deputados, uma base grande na Câmara, que é o que está fazendo a diferença agora, é o contraponto a esse desgoverno que está aí só aumentando impostos. Veja o que esse governo produziu até agora. Aumento de impostos, muita dúvida, muita intriga, espalhou muito ódio, muita fake news, né? Não vamos esquecer essa parte que é importante, gravíssima, um presidente da República desdenhando de ameaças de morte a ex-juiz, ex-ministro e atual senador da República, sua esposa, seus filhos e outras autoridades, e colocando em xeque o trabalho da Polícia Federal, da Justiça Federal, do Ministério Público. Então, ele já cria inimizades absurdas
antes mesmo de completar 3 meses de governo. Eu estou colocando toda essa contextualização aqui para a gente lembrar que o impeachment é um instrumento constitucional, quando não há apoio ao presidente que foi eleito, a forma que a Constituição permite de retirada desse presidente do poder antes do fim do mandato. Mas ele é basicamente um instrumento político. Então, pode ter inúmeros erros no governo, se ele tiver apoio no Congresso, dificilmente passa o impeachment. Você vê aí o ex-presidente Bolsonaro, criticavam tanto, agora a gente sabe, né, Lira revelou esses dias que tinha 180 pedidos de impeachment de Bolsonaro lá na gaveta dele na Câmara, chegou muito pedido de impeachment, muitos sem embasamento nenhum, talvez um ou outro com um questionamento mais contundente, mas não foram adiante porque a base política era boa e havia resultados econômicos. Como esse desgoverno Lula patina na economia, os índices todos piorando, desemprego aumentando, inflação aumentando, a relação dívida-PIB aumentando, que aliás foi o maior feito do governo Bolsonaro, tenho dito aqui, já falei em outros episódios, repito, se for para você usar um único argumento para defender os resultados obtidos nos 4 anos do governo Bolsonaro, use esse. O presidente Bolsonaro foi o primeiro presidente de todo esse período de reabertura política, depois do período do regime militar, foi o primeiro presidente que recebeu o país mais endividado do que ele entregou. A relação da dívida PIB do Brasil, na época em que ele pegou, era maior do que a que ele deixou para o governo Lula. E veja, com 2 anos de pandemia, que teve estouro de gastos autorizados pelo Congresso, e também com todas as encrencas econômicas que vieram da guerra da Ucrânia. Então, a questão econômica, a questão da saúde do presidente e o desgaste político e de aprovação popular podem sim fazer com que esse governo termine antes do começo. A questão é, ficaria Alckmin no lugar ou viria algum outro? Porque depende de quando terminar esse governo, se terminar antes da hora, a Constituição prevê outras coisas, não prevê nem o vice ali assumindo. É verdade. A gente fala agora também que já é para ter começado, por volta das 2 da tarde era para começar, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, uma audiência para ouvir o ministro da Justiça, Flávio Dino, para explicar aí as ações que foram adotadas pelo governo durante os atos de 8 de janeiro, que culminaram com a invasão e depredação das sedes dos 3 poderes em Brasília. É o primeiro-ministro de Lula dar explicações para a Câmara, Serrão. Pois é, e muitas explicações ele está devendo, não só sobre a provável, quase certa, comprovável omissão do governo federal, dos órgãos de defesa, dos órgãos do Ministério da Justiça, no dia 8 de janeiro, no grave incidente de 8 de janeiro, mas também outros problemas que foram gerados ao longo do caminho. Por exemplo, o que o ministro Flávio Dino foi fazer naquele evento lá no Complexo da Maré? Isso é uma questão que está aí latente. O que o governo está efetivamente querendo fazer com relação à questão das armas, do desarmamento no Brasil? Vai só desarmar o cidadão honesto que tem registro bonitinho? Ou qual é a política dele para desarmar os traficantes, os narcocomerciantes de drogas que têm armas aqui de alta qualidade no Brasil? Então, são questões que têm que ser respondidas com muita clareza pelo ministro da Justiça, e essa convocação ela é muito curiosa, porque a saída dele à Comissão de Constituição e Justiça, ali tem vários integrantes que são dos partidos ditos de esquerda, mas também a oposição ao governo, a turma bolsonarista que foi eleita, os deputados eleitos na força do voto do Jair Bolsonaro também estão ali. Então, esse evento hoje pode ser um grande teste de resistência e resiliência para o governo Lula. Da maneira como o Flávio Dino pode sair bem ou não nessa conversa, nessa acariação que ele vai acabar tendo lá com os parlamentares, isso aí pode ser decisivo para a gente entender quais são as perspectivas reais para o governo Lula. Que eu repito, nunca teve um desgaste tão grande de um governo que começa de maneira tão rápida como agora. Parece que estamos lidando com um governo absolutamente velho. E talvez estejamos, porque eu gosto de lembrar aqui, já é o 5º mandato do PT. A fase Lula 3, na verdade, é o 5º mandato do PT. Lula teve 3 mandatos, está tendo o 3º agora,
e a Dilma Rousseff teve 2. Então são 5. Então esse partido ele tem muita coisa arraigada, muita coisa que fez de errada na sua gestão e que foi descoberta da pior maneira possível nas investigações da Lava Jato, do escândalo do Petrolão, do nada saudoso escândalo do Mensalão, ou seja, o PT está devendo muito. E esse partido, no poder, não fez o dever de casa, não fez as obras estruturantes que o Brasil necessita. Falhou na infraestrutura, foi péssimo, não cuidou da transposição do Rio São Francisco, que agora volta a ser sabotada pelo governo do PT, para voltar ao velho esquema nordestino lá de pipa d'água, em vez de ter água para a população poder ter, não só ter a água, mas para consumir, mas para também produzir, gerar produção, enfim, é uma perspectiva esquisita. Então, Flávio Dino deve muito, Flávio Dino tem muito a dar explicação. E pode ser também que haja acariações sobre diversas acusações que tem ao próprio Flávio Dino. Esse tipo de conversa em comissão do Congresso sempre descamba para o que não é o ideal, né? Que o Flávio Dino vai ter que dar explicações sobre os tempos dele de governador do Maranhão. E tem muito problema listado ali, tem muito processo contra o Flávio Dino naquela época. Então, é uma figura altamente desgastada e que pode comprometer ainda mais esse começo patinante e muito ruim do governo de Lula, fase 3. Essas audiências, Marco, têm muitas consequências políticas, né, principalmente, mas também pode ter algo jurídico ou na esfera criminal, talvez administrativa, para o ministro Flávio Dino? Olha, é complicado, porque quando a gente fala em aparelhamento das instituições, e você vê que o Ministério Público Federal também... ativismo judicial não acontece só no judiciário, tá? Existe um ativismo jurídico, um ativismo institucional que é aí conflagrado em todas as esferas, inclusive na advocacia, né? O Conselho Federal da OAB não tem entidade mais política do que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, eu duvido que isso tenha alguma repercussão jurídica ou processual. O que vai acontecer de fato é uma repercussão muito mais política, no sentido de, se a comissão conseguir mostrar de maneira clara para as pessoas, né, se essa audiência conseguir mostrar de maneira clara e inequívoca os absurdos e as falácias e os mitos sobre os quais se sustenta um comunista, um socialista, eu acho que já é um começo, é um trabalho, na linha do que a gente faz aqui, mas expor, né, os absurdos de você querer demonizar o CAC, você quer falar que o problema da criminalidade no Brasil tem a ver com a pessoa que tem o porte de arma, que tem o registro das armas que ele possui. Quer dizer, esse é um ponto. Tem tanta falácia aqui envolvendo essa premissa maior do governo federal na figura do Flávio Dino, que é um debate legal, dá para fazer horas de debate sobre isso. Mas escancarar o óbvio, né? Eu acho que falta muito isso. Às vezes eu vejo muito deputado, e é por isso que tem que ter... eu tenho mais receio e pé atrás com o deputado isentão, o cara que não quer colocar na parede essas pessoas que proliferam mentiras de maneira cotidiana, né? São mitômanos, são pessoas que ou estão dentro de uma piscina de ignorância alheia à realidade, ou mentem descaradamente para a população, que é o caso do Flávio Dino. Então você tem a questão das armas, que é inacreditável, você tem a visita lá no Rio de Janeiro, numa região que pouquíssimas pessoas conseguem entrar, e as pessoas que entram lá temem pela própria vida, quando entram sem autorização dos chefes do morro. Então, é o mínimo que a pessoa pode fazer, é explicar. Agora, preparem-se para um espetáculo de cinismo por parte do Flávio Dino. Eu não espero nada além de cinismo por líderes políticos da esquerda. Então, eles sabem fazer isso muito bem. Por isso que é importante ter deputado federal preparado para debater com pessoas cínicas, com pessoas que têm esse hábito de mentir. Porque o grande êxito do mitômano é que ele consegue enganar muita gente.
como ele acredita na própria mentira, ele tem essa capacidade de arrastar multidões às vezes. Ele consegue falar com convicção, ele consegue falar com ênfase, com força retórica. Ele usa de vários elementos argumentativos para enganar as pessoas. Então essa é a grande qualidade do mitômano e de um cara que tem esse preparo, né, que passou a vida inteira se preparando para fazer isso. Então tem que escancarar essa situação do decreto de armas, que é absurda, mas eu não vejo o governo federal mudando, porque é competência deles atrapalhar as pessoas com relação a isso e impedir o acesso legítimo que cada um de nós deveria ter a um porte de armas, a ter armas na sua casa, no trânsito, porque o Brasil é um país de níveis de criminalidade de uma guerra civil. A gente vive numa guerra civil aqui no país, só que a gente já se acostumou com uma estatística absurda. Vou sempre lembrar, mesmo com a queda que teve nos últimos 4 anos durante o governo Bolsonaro, a gente está falando em uma média de 42 mil mortes, homicídios, né, por ano. Você pega os Estados Unidos, que tem 100 milhões de pessoas a mais que o Brasil, até um pouco mais do que isso, eles têm 17 mil homicídios por ano, de 15 a 17 mil homicídios por ano. Então, a gente vive numa situação de guerra deflagrada aqui no Brasil. E, claro, o 8 de janeiro, né? A gente está esperando a CPMI. E já tem senador saindo, já tem gente saindo das assinaturas, já tem gente abrindo mão. Lembra que isso tem que ser utilizado também para pressionar o governo federal, mas muito mais do que isso, tem que pressionar o Pacheco. Então, que essa audiência também sirva como uma forma de pressionar o Pacheco a abrir de uma vez por todas a CPMI para apurar o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Acabei dando uma espiada na CCJ da Câmara, que a audiência está acontecendo na CCJ da Câmara, para ver o que ele estava falando. Ouvi 2 frases aqui, disse já tenho o que comentar. Estava olhando os comentários de quem está acompanhando a audiência na Câmara, todo mundo chamando Flávio Dino de mentiroso, mente que nem sente, fake news, o governo vai apurar essa fake news. E eu ouvi, acho que umas 3 frases dele e já peguei a primeira fake news. Ele estava falando sobre armamento, acho que já foram feitas as primeiras perguntas ali, e ele dizendo, tem uma mentira que andam espalhando há anos aqui no Brasil, que a liberação assim, como se todo mundo tivesse tido acesso a armas, como se fosse facinho, você chegar na loja e comprar, como se fosse um picolé ali, qualquer um compra uma arma. Não é assim, Flávio Dino, não minta, não foi assim. Ele dá a entender ali que a proliferação de armas no Brasil teria reduzido o número de crimes. Isso, olha, palavras do Flávio Dino, não vou abrir aspas porque eu não anotei exatamente a frase, mas ele disse mais ou menos assim: quem fala isso desrespeita a polícia, precisamos valorizar nossa polícia. Olha o comunista Flávio Dino, da turma que prega o desencarceramento em massa e abaixa a polícia militar, querem criar o governo dele, o governo do qual ele faz parte. Uma das poucas, né, e primeiras propostas foi criar uma força nacional, acabar com a polícia. Nós vamos ter a nossa polícia bem padrão Nicolás Maduro e Fidel Castro, é bem assim mesmo que eles querem fazer aqui no Brasil, e depois dizem que não são comunistas. Olha ele dizendo que e tem institutos sérios que pesquisam a criminalidade, que dão essas informações, não dá para afirmar, mais armas em casa de cidadãos de bem, armas registradas, controladas, com pessoas que passam por testes psicológicos, com teste de manuseio de arma e tudo, elas sim inibem o criminoso de entrar nessas casas, nessas propriedades, e isso reduz a criminalidade. São especialistas dizendo isso, obviamente que não tem prova por A mais B de que foi isso que caiu, mas em todos os países do mundo, onde há liberação de armas, como de acesso às armas como forma de defesa pessoal, a criminalidade cai. E querendo ou não, Flávio Dino, caiu no Brasil no período de governo Bolsonaro. Então, e tem estudos já saindo em relação a isso, alguns divulgados, inclusive, durante o governo Bolsonaro. A esquerda pode espalhar a falácia que quiser. Quem está do lado de cá sabe identificar a mentira na hora. Mentira tem perna curta. E é por isso que o chat lá da CCJ está cheio de gente xingando o Flávio Dino e, ao mesmo tempo, lembrando dos respiradores do consórcio Nordeste, do qual ele fazia parte, que até hoje não foi investigado direito. A CPI da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte apurou, pediu indiciamento, inclusive, de governadores do PT que estiveram envolvidos nesse desvio de dinheiro, milhões do dinheiro do governo federal, nosso, do pagador de impostos,
liberado pelo Ministério da Saúde do governo Bolsonaro para que governadores se equipassem para atender a população durante a pandemia e que sumiram pelo ralo da corrupção. Flávio Dino estava no meio da história do consórcio Nordeste, o pessoal está lembrando lá, então estão lembrando todas as coisas ali, não só as do governo atual que ele precisa responder e pedindo muito a CPI do 8 de janeiro. Só para finalizar aqui, hoje eu estava vendo uma reportagem mais completa sobre essa questão dos pedidos, dos convites, né, que os parlamentares estão fazendo para ministros de Lula. Lula começa o seu governo com 37 ministérios. 37, é quase o dobro do que Bolsonaro tinha. Bolsonaro terminou com 23, Lula tem 37. Desses 37, 21 já foram convidados a ir se explicar na Câmara dos Deputados, o que significa, é aquilo que a gente falava na rodada anterior, os parlamentares, a bancada de direita está sim muito atuante. E Flávio Dino é o campeão. Ele está hoje começando uma rodada de 3 não são convocações, de 3 convites. Ele está falando hoje na CCJ, mas ele já tem uma data marcada, não me recordo qual, mas é agora início de abril, para falar na Comissão de Finanças, e também vai falar depois na de Segurança Pública. A de Segurança Pública vai voltar nessa questão das armas, com certeza, e também na de 8 de janeiro. Então, Flávio Dino, por enquanto, é o ministro que mais perguntas tem a responder para os parlamentares. E aí, obviamente, que isso gera um desgaste grande para o governo, porque se os ministros, se esses 21 não aceitarem, muitos ainda não responderam, aí eles serão convocados. Convocados, eles não podem se esquivar. Então, vai ficando enfraquecido o governo e, perante a população, começa a ficar cada vez mais claro que é um ministério que em menos de 100 dias, em menos de 3 meses aí de governo, já deixa muito mais dúvidas do que certezas, muito mais insatisfação do que aceitação. É muito ruim um país começar um novo governo assim, né? O nosso chat também está bombando de comentários, Serrão. E olha só, de alguém que está assistindo a gente já há alguns dias, querendo saber por que a sessão do Congresso não foi marcada ainda se a viagem para a China não ocorreu. Mas vamos continuar no nosso assunto aí, Serrão. Essa questão que a Cris colocou é muito importante, sobre essa convocação. Agora, o detalhe curioso é que vários desses ministros do governo também estão sendo convidados ou convocados por próprios membros da base governista. Ou seja, eles não têm uma unidade nem dentro deles. Então, a situação política desse governo, essa carreta furacão é absolutamente desgovernada mesmo. Não é uma figura de retórica, não é uma brincadeira quando a gente usa essa figura, não. A carreta furacão, o motorista pode estar puxando para um lado, mas tem um monte de gente jogando o caminhão para o outro. Então, a desgovernabilidade promete ser muito grande, e isso não é bom para o Brasil. Comentários aqui também, querendo saber do Marco, se é seguro o presidente Bolsonaro voltar agora. Vou ter que pedir para você responder aí, Marco, porque tem muitos comentários perguntando isso. Eu acho que é seguro viver no Brasil é insegurança jurídica plena para a Rossana, para o Serrão, para a Cris. A gente está vivendo uma situação bizarra. Pega, por exemplo, antes de responder a pergunta, jornalista. Jornalista tem segurança sobre o que pode acontecer? Se falar as coisas erradas, de acordo com o consórcio... A gente nem vive uma democracia mais, né? Estamos numa ditadura escancarada, especialmente do período eleitoral para cá, onde muitas coisas não podem ser ditas, outras, se ditas, podem resultar em prisão. Porque para eles, mais grave do que o PCC ameaçar uma autoridade de morte é um jornalista falar algo que eles não queiram. Então, jornalista então está fora, insegurança jurídica plena. Deputado federal pode falar o que quiser? Também não. A gente tem casos aí. Governador está livre disso? A gente acabou de ver um governador afastado na canetada. O que todos eles têm em comum? Supremocracia. É a entidade que não tem controlador controlando o Brasil, né? Na canetada. Isso vai durar até quando? Porque eu estou vendo gente que hoje é a oposição sofrendo até hoje com isso. O ministro Anderson Torres está preso. Ele estava viajando no dia 8 de janeiro. E aí? O que aconteceu? Quem que vai soltar o Anderson Torres? O cara tem filho, tem família, foi ministro de Estado, era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, foi exonerado no mesmo dia, mandado de prisão saiu no mesmo dia, na mesma noite. Tudo muito estranho.
até na qualidade aqui de comentarista político, tem uma insegurança sobre até onde eu posso fazer a minha crítica. Agora se coloca no lugar do Bolsonaro. É a pergunta que todo mundo faz. Elegível, inelegível, pensando daqui a 4 anos. Meu, tem tanta água que vai rolar ainda debaixo disso? Tem tanta ação bizarra que vai ser ajuizada ainda por Ministério Público Federal, pelo novo PGR que vai entrar depois, por alguma subprocuradoria da República, vai ter ação civil pública, vai ter ação popular. É uma enxurrada, né, de ações que serão judicializadas. O pessoal chama isso de lawfare, né? Quando você usa o aparato burocrático do Poder Judiciário contra uma pessoa porque você tem ou amigos na alta cúpula da política, né, dessa política que está dentro do Poder Judiciário hoje, né, que está mandando no Brasil. E é uma questão assim, eu não gosto de fazer futurologia, é muito difícil dizer para você, porque vai depender da concertação de interesses que agora uma entidade que não deveria ser política acabou se tornando. Então eu não sei quais são os interesses por detrás disso. Eu sei que eles usam o direito como mero fundamento de decisões que eles tomam num jantar, que eles tomam numa conversa pessoal fora dos autos. É isso que virou o Poder Judiciário hoje no Brasil, com relação a tudo. Você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, tanto faz. É para o cidadão, é para o governador, é para o prefeito. Ano passado teve prefeito também que sofreu perseguição por parte do Supremo Tribunal Federal. Lembram disso? Então, quer dizer, a gente está, infelizmente, nas mãos de uma supremocracia, e eu lembro de vários professores que hoje são isentões, que deram aula para mim na graduação e no mestrado, que antes eles criticavam a supremocracia. Hoje eu não vejo a crítica deles. Então depende muito do rumo que o barco vai tomar com relação a essa concertação de interesses que eu já considero, né, de maneira... eu já considero só de analisar esse todo que é uma coisa escusa, não é uma coisa voltada para um bem maior. E mesmo se fosse, estão agindo fora das 4 linhas da Constituição. Então, pega a Constituição, rasga, joga fora. Para que uma Constituição? Se ela vai servir aos interesses de quem tem o poder da caneta. Só um comentário aqui complementando o que você dizia, Raquel Nogueira falando o seguinte: tias do Zap também não podem falar o que querem. Conta fica restrita o tempo todo com a mensagem só você pode ver, ou bloqueado por 90 dias. Que tem também a ditadura das redes sociais e das plataformas de tecnologia, né? Não, isso é uma loucura completa. Isso que nós estamos vivendo, do ponto de vista, é muito assustador. Por isso que um dos pontos importantes dessa volta do Jair Bolsonaro, ele, nesse discurso que ele anunciou o retorno dele, ele já tocou novamente nessa questão da luta pela liberdade. E essa é uma pauta super importante que nós temos que trabalhá-la o tempo todo. Porque o que está havendo aqui? Nós não estamos tendo liberdade num país que também está falhando extremamente na questão da justiça. O judiciário não está funcionando direito. Isso é reconhecido. Isso não é trocadilho, isso é um fato concreto, objetivo da realidade. Então, a gente vê decisões que afrontam a realidade. Por exemplo, a questão do combate à criminalidade. Vejam lá, leiam na Gazeta do Povo hoje, uma matéria muito interessante. 3 vezes em que o Supremo Tribunal Federal prejudicou o combate às facções criminosas no Brasil. Está lá essa matéria. Então, isso é sério. Isso é um assunto que tem que ser, deveria estar sendo debatido do ponto de vista político no parlamento. O parlamento também não está discutindo isso tão abertamente. Por quê? Grande parte do parlamento tem medo. Eles têm problemas, enfrentam problemas judiciais e são julgados no foro privilegiado do Supremo Tribunal Federal. Então, eles não questionam algumas decisões equivocadas do Supremo Tribunal Federal porque temem punição. Da mesma forma, a gente também tem que criticar, quando o Marco fala de supremocracia, ela é extremamente perigosa, porque você tem hoje uma instituição permanente do Brasil que atacou, ela, de uma certa forma, ela relativizou a soberania brasileira. Quando o Supremo Tribunal Federal aderiu da maneira como aderiu
ao sistema lá da ONU, a meta, ao programa 2030 das Nações Unidas, isso daí, sem um questionamento mais aprofundado, sem um debate legítimo e correto, não foi bom. Será que isso foi bom? Foi legal para a soberania brasileira? Então, tem vários pontos que têm que ser discutidos com muita seriedade. E quando a gente vê um ministro do Supremo, como Gilmar Mendes, que agora, ontem, no final de semana, resolveu se manifestar contra um projeto, uma proposta de emenda constitucional que tenta limitar os mandatos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, na verdade, eles não estão querendo mexer em nada, eles se consideram imexíveis. E a sociedade tem o direito, sim, de debater isso. Por que o ministro do Supremo tem que ser um cargo quase vitalício? Por que ele não pode ter um mandato, dar oportunidade a outras pessoas de ocuparem, exercerem aquela função, que é uma nobre função, a função de guardião da Constituição? O guardião da Constituição tem que ser mais guardião da Constituição do que julgador de outras coisas. Então, é impossível a gente ter um Supremo Tribunal Federal que julgue mais de 100 mil causas por ano. Em nenhum Supremo do planeta acontece isso, só no Brasil. Então, nós temos um problema e não estamos debatendo corretamente o problema. Então, tudo tem que ser debatido e o parlamento, eu repito, é o Congresso Nacional quem não pode bancar o covarde e tem que debater essas questões. Congresso Nacional, que é representante do povo. Lá estão os membros eleitos pelo povo. E o Poder Judiciário, como lembra o camarada José Dirceu, é o poder não eleito. Então, o eleito pode questionar o não eleito, sim, de maneira legítima, dentro da lei, de maneira civilizada. E só lembrando mais dois temas que devem ser comentados e cobrados aí nessa audiência com o ministro da Justiça, Flávio Dino: invasões do MST, o que o Ministério da Justiça pretende fazer em relação a esse atentado à propriedade que é garantida, né, na Constituição, o respeito à propriedade, assim como o respeito à vida, enfim, por enquanto, sem nenhuma atitude por parte do governo federal, e a questão do sigilo das imagens do 8 de janeiro. Isso está na pauta também para ser discutido. Vamos ver como é que ele se sai. Então, uma audiência importante essa que está acontecendo. Amanhã a gente provavelmente vai comentar esse assunto aqui no Sem Rodeios. Um outro assunto do dia aí que também a gente tem que comentar é sobre a análise das medidas provisórias. Aí Câmara e Senado estão em guerra e os presidentes estão subindo o tom dessa discussão. Isso porque durante a pandemia, com a impossibilidade das reuniões presenciais, adotou-se um rito extraordinário para avaliar as medidas provisórias diretamente pelo plenário. Mas primeiro na Câmara e depois no Senado. O modelo adotado na pandemia reforçou o poder dos deputados, que agora estão preocupados porque o Senado está querendo voltar para o rito original. Marco, quem que tem mais razão aí nessa disputa entre Câmara e Senado? De novo, eu estou vendo manobra do Senado aqui, tudo em prol de uma aliança governista que é bizarra, né? É inacreditável o que está acontecendo hoje no Brasil. A institucionalidade aqui no Brasil ela é desrespeitada o tempo todo. Acho que o Serrão lembra. Lembra do FHC, Serrão? Que governava Exatamente. por meio de medida provisória? O cara editou mais de 2.000 medidas provisórias. Então ele governava na canetada. Aí o negócio teve uma reforma constitucional para mudar isso daí. Né? O parlamento viu que estava errado, o Congresso viu que isso daí não podia e mudou. Só que agora o fenômeno é outro, né? Você vê que o que está acontecendo nesse braço, nessa queda de braço? Você tem o Pacheco com uma agenda governista tentando devolver uma série de prerrogativas para o Poder Executivo de maneira assodada, totalmente assodada, desrespeitando inclusive a Constituição, com relação ao que a gente fala das medidas provisórias. Como é que a gente pode levar a sério o Pacheco, né? Quer dizer, a gente fala toda hora de reforma, mas, meu Deus do céu, tem tanta coisa que a gente tinha que reformar. Acho que o ponto principal disso daí deveria ser alguma maneira de responsabilizar o Pacheco, né? Ele está defendendo a tese dele
levantando uma comissão só no Senado, quando ele deveria juntar as duas casas para deliberar sobre o assunto, deveria juntar o Congresso Nacional inteiro, a Câmara Baixa e a Câmara Alta. Como que você responsabiliza uma pessoa dessa? Uma pessoa dessa não poderia continuar presidente do Senado. Não dá para você deixar isso acontecer. Então, acho que a melhor resposta para isso deveria ser a perda, pelo menos, do cargo de presidente do Senado. Deveria poder restabelecer a normalidade institucional, colocando uma pessoa que pelo menos respeite regimento interno e Constituição Federal. Mas eu vejo o Pacheco tentando com todas as forças se dobrar em prol da agenda governista e defender o governo federal, porque a gente sabe, né? Existem acordos aí de bastidores entre o presidente do Senado e o governo federal. Como é que você vê essa disputa? Olha, essa coisa está tão feia, a disputa tá tão feia, que vamos lá. O Rodrigo Pacheco está tão cansado do cargo de presidente do Senado, que já estão falando aí, já soltou até a ideia de que ele gostaria de ser ministro do Supremo Tribunal Federal, gostaria de ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. Então, veja que nível de barbárie chega essa questão. O que está acontecendo nessa história toda, na verdade, o que Rodrigo Pacheco está fazendo é uma corrupção do parlamento, porque o papel do parlamento é discutir as coisas. Então, quando ele impede o parlamento de promover a discussão, ele está corrompendo o papel do parlamento, o papel originário. E aqui, quando a gente fala em voltar à normalidade, a normalidade aqui não é tão normal assim quanto parece, né? Porque qual é o papel do Congresso Nacional? A gente tem duas casas, e uma segunda casa, que é o Senado, é a revisora das questões. Então, a regra é clara, tudo tem que passar primeiro pela Câmara para depois o Senado revisar. Aqui não, aqui eles já criaram um modelo em que o Senado tem um papel oligárquico, então como ali reúne os representantes dos estados, ali se transformou no local para ditar as ideias, ditar as leis. Não é assim que funciona. Então, a lei tem que ter uma tramitação. No caso de medida provisória, é muito claro isso, tem que passar pela Câmara, a Câmara aprova tudo e entrega ao Senado para votar. O que está falhando aí? Qual é o excesso de malandragem que está atrapalhando o trâmite? Porque esse Congresso Nacional ele tinha que se reunir e definir os prazos. Tem que ter um prazo mínimo para tudo ser analisado na Câmara e chegar no Senado com o tempo ainda hábil, antes da medida provisória caducar, para os senadores avaliarem a questão e não aprovar tudo naquele esquema velho, malandro aí do esquema das lideranças, né? É o sistema a oligarquia das lideranças partidárias é que acaba mandando de verdade no Congresso Nacional. Esse não é o modelo ideal. Isso tem acontecido também na Câmara. Muita coisa passa aprovada por questão de liderança, sem que a maioria esmagadora do parlamento se debruce cuidadosamente sobre cada assunto que tem que ser aprovado e pautado. Então, o parlamento brasileiro precisa reassumir o seu papel. E aí, enquanto esse parlamento não reassume papel nenhum, a gente ainda vê o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, pensar em propor uma discussão sobre semipresidencialismo, em que o parlamento vai ter que ter um protagonismo de governar o país junto com o presidente. Ora, esse parlamento brasileiro, que não cumpre nem a sua função, não tem moral nenhuma para pensar em discutir nada sobre a questão semipresidencialista, nem para dividir poder dessa maneira como eles querem com o presidente da República. Muito embora eu repita aqui todo dia, a Constituição brasileira, esse livrinho, que eu boto sempre o cartaz aqui atrás para lembrar que ele existe, né? Que não deve ser uma peça de ficção. Essa nossa Constituição é congressualista. Ela dá prioridade ao comando do Congresso Nacional sobre a atividade executiva, sobretudo. Então, o Brasil tem que ser repensado, o Brasil tem que ser debatido. A sociedade brasileira não pode se privar desse debate. Agora, nós temos uma mídia, na sua maioria, tão ruim, tão deficiente, tão canalha, que não coloca essas discussões para o grande público,
que precisa ter acesso a isso. Felizmente, nós estamos aqui sem rodeios e cumprimos esse papel com a nossa humildade de levar a vocês a informação correta e os temas polêmicos da maneira assertiva como ele tem que ser debatido. E só um ponto, Rosana, para eu emendar, aproveitando que o Serrão falou, que eu esqueci de citar também, o Arthur Lira, ele também tem uma tara por poder aí, ele tem demonstrado isso, querendo pautar essas discussões absurdas de semipresidencialismo. O Pacheco, ele atravessou o farol, deixando muito claro que ele vai dar andamento às comissões sem ouvir o Arthur Lira, mas aí ele atravessou, ele foi determinar como deveria ser feita a comissão sem respeitar o trâmite interno, mas o Arthur Lira também não tem razão nesse caso, tá? Os dois estão sem razão, mas eu vejo que o Pacheco está se servindo muito mais a fazer a pauta do governo federal andar. Ele quer fazer isso acontecer de qualquer jeito. Então, de novo, só para deixar claro que existe uma disputa de poder que só interessa a eles. Isso vai na linha dos outros comentários que eu tinha feito na semana passada também. São duas pessoas interessadas em ter mais poder e mais influência sempre. E não estão nem aí para o que realmente importa. Tanto faz se a MP é uma porcaria, se a medida provisória que o governo federal mandou é uma porcaria ou não. Mas eles estão tentando ver quem vai exercer mais influência, cada um na sua área. Para esmiuçar um pouquinho mais, deixar um pouquinho mais palatável esse assunto que é tão técnico, né? Mas é realmente muito importante, e a gente que está do lado de cá e pode pressionar nossos deputados, nossos senadores, tem esse papel também de entender o que acontece lá em Brasília para a gente poder se manifestar e exigir algumas coisas, ainda que às vezes eles nos ignorem, mas saberão que nas urnas, na próxima vez que eles se apresentarem, nós vamos lembrar do fato de terem nos ignorado se isso acontecer. O governo tenta governar por medida provisória para acelerar algumas coisas que, se precisasse esperar passar no Congresso, demoraria muito tempo. Por exemplo, a criação de 37 ministérios. Veio numa canetada de Lula. Por exemplo, a volta do Bolsa Família, para tirar o nome de Auxílio Brasil, que era o programa do presidente Bolsonaro, dar uma reformuladinha aqui, como aliás ele fez lá no passado, muito malandramente, né? Pegou o Bolsa Escola de Fernando Henrique, o Auxílio Gás e alguns outros programas que já existiam, juntou tudo num pacote e disse, eu criei o Bolsa Família. E ali pegou uma militância idiotizada e manteve na rédea, achando que Lula era o pai dos pobres. Mentira, como sempre faz. Mas voltando à história das MPs, Bolsa Família, a questão de isenção de salário mínimo para determinada faixa de renda, que aliás não cumpriu a promessa de campanha também, aumento de salário mínimo, muita coisa vai sendo feita por medida provisória, só que pela Constituição, as medidas provisórias caducam se não forem aprovadas pelo Congresso depois de um tempo, e esse tempo está para vencer já. As primeiras medidas provisórias assinadas por esse governo Lula já estão para vencer, e aí tem que ser instalada a comissão mista, as várias comissões mistas no Congresso, unindo Senado e Câmara, para que essas comissões analisem a medida provisória antes da votação chegar em plenário. Na pandemia, esse rito previsto na Constituição foi mudado por uma questão de impossibilidade de reunião dos parlamentares no plenário da Câmara e do Senado. Então, eles ficaram fazendo remotamente. E nessa, a Câmara ganhou mais protagonismo, porque eram 513 deputados, 81 senadores. E como não havia comissão mista, acabou aparecendo muito mais deputado ali para tomar decisões. E a gente viu a dificuldade que o presidente Bolsonaro teve. Muitas medidas provisórias importantes para o brasileiro caducaram. Por exemplo, a carteira de estudante. Lá houve um boicote também do Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara na época. Mas, enfim, muita coisa não foi votada e caducou. Mas o Lira não quer abrir mão desse protagonismo que a Câmara ganhou durante a pandemia, e o Pacheco, nesse caso, está certo, porque ele está querendo voltar como a Constituição manda, até porque a emergência sanitária, o fim da emergência sanitária foi declarado há quase um ano pelo então ministro da Saúde, Queiroga, né, do governo Bolsonaro. Tem que respeitar o que manda a Constituição. O problema é que aí Pacheco vem a reboque de Renan Calheiros, de Randolfo Rodrigues, que começaram a fazer pressão, e ele cria as comissões por conta própria, sem discutir com a Câmara. Então, cria essa intriga lá. Agora estão os dois brigando, é uma disputa de poder mesmo, e quem sai enfraquecido é
o presidente Lula, o governo Lula, porque precisa que as medidas provisórias sejam aprovadas e muitas aí estão correndo risco de caducar. A gente tem que acompanhar essa novela aí para ver no que vai dar, porque, de qualquer forma, quem sofre sempre é a população, né? Mas quando aperta, eles arranjam tempo, né, Serrão? Claro, quando é conveniente, esse é o problema. A gente denunciou aqui na sexta-feira passada, no programa aqui com o Tom Dallagnol, a gente lembrou do maior absurdo político da história dessa nova república. Foi a vergonha do Congresso Nacional, eu chamaria aquilo ali até de um golpe institucional, que foi a aprovação dessa PEC do fura-teto. Aquilo ali foi algo indecente da legislatura passada. Aprovaram alguma coisa de extrema importância sem nenhum debate. Debate zero. E entregou-se, como se o governo Lula e o próprio presidente Lula ainda tirou essa onda. Olha, a gente assumiu o poder antes. Foi como se a gente tivesse assumido o poder antes de assumir o governo, né? O Congresso Nacional se rebaixou completamente, se corrompeu. Porque corromper não é levar grana só, não. Se corromper é quando você se desvia do seu objetivo principal, da sua gênese, do seu princípio, do seu objetivo. Então, o Congresso Nacional se corrompeu ao aprovar aquela PEC do teto, do fura-teto, do fura-olho do brasileiro. Então, aquilo foi uma vergonha. E, quando interessa, eles fazem o que eles querem. Passam as medidas provisórias a toque de caixa. Só que agora o esquema mudou. No Congresso Nacional hoje, a oposição é maioria em relação à base governista. Então, é preciso, nesse governo Lula III, que se respeite o papel do Congresso Nacional. Mas é fundamental também, e principalmente, que o Congresso Nacional se dê ao respeito. Porque o que nós temos visto no Brasil ultimamente é que o Congresso não tem se dado ao respeito. E quando ele não se dá ao respeito, ele deixa que os outros poderes, o Executivo e principalmente o Judiciário, mandem neles. E o papel, e eu digo, repito, a Constituição é congressualista. Então, o Congresso não tem o direito de não cumprir o seu papel institucional. E é esse debate que eu estou cobrando todo dia. O parlamento tem que ser parlamento. Para isso nós votamos naqueles caras lá. Para isso eles ganham o belo salário de 39.200 e cacetada. É muita grana para trabalhar tão pouco. Marco, só esperando de novo. Acho que todo programa eu vou te fazer essa pergunta. Quando que o STF vai se manifestar a respeito desse assunto? Inclusive o STF já foi acionado. Então, nada foge do Supremo Tribunal Federal. O que eu vejo? Ele vai tentar reorganizar a bagunça que foi feita entre o Pacheco e o Lira, vai tentar determinar que essa comissão seja feita conjuntamente para impedir as MPs de caducarem, e ele vai trabalhar com essa perspectiva. Espero eu que ele seja um fiel da balança nesse caso, e não simplesmente dê poderes tirados dos astros, como ele tem feito recentemente. Então, ele vai ter que devolver a bola para o meio do campo e recomeçar o negócio todo. Agora, eu acho engraçado, viu? Eu gosto do PT quebrando a cabeça em termos de articulação, porque eu sempre falo isso muito, né? A esquerda sabe se articular muito melhor que a direita, mas é muito engraçado, porque Brasília tem sistemas e microsistemas de poder lá dentro, e você tem que fazer um trabalho de articulação com todos. Você não pode deixar de amarrar um com o outro, senão acontece exatamente isso que está acontecendo. É uma tragédia, né? A gente está falando aí de quantos meses de governo, nada razoável foi falado pela boca de qualquer ministro. Não teve um ministro que falou algo que você fala, poxa vida, eu tenho uma perspectiva diferente da realidade, mas nesse ponto a gente se encontrou, tá certo. Não dá para criticar isso. Então, eu estou vendo o negócio degringolar mesmo, do ponto de vista de articulação institucional. Tem muita gente que não está fazendo o devido trabalho, só que é o tal negócio, né, Cris? É uma turma ruim, né? É uma turma ruim e que voltou para o poder radicalizada. Então, a tendência do cara mais radical
ele não fazer concessões. Eles vão, a tendência é quebrar mais a cabeça ainda e empoderar essas figuras como o Pacheco, ou o Pacheco vai sair disso fortalecido, muito mais do que deveria, ou você vai ter o Lira lá tentando usar isso também como uma forma de negociar alguma entrada junto ao governo federal. De novo, eles estão fazendo uma coisa que eles sabem muito bem como funciona o regimento interno, cada um deles. Quando você vê uma briga de regimento interno como essa, não tem interesse nenhum para a população, não tem interesse público, o interesse é quem vai abocanhar um pedaço, uma verba, um cargo para o seu partido, para a sua estrutura, microestrutura de poder lá dentro. A regra é muito clara. O Supremo Tribunal Federal não tem que se meter nessa questão. Isso é uma questão interna corporis do Congresso Nacional. E a regra está muito clara. O Congresso tem que se reunir, o presidente das duas casas, com as comissões, tem que se juntar e definir, organizar a coisa. Agora, como lembrou agora muito bem o Superman, eles querem fazer isso? Não. Eles estão atrás da negociação. Negociação por cargo, por grana, por prestígio, por espaço de poder, de repente, até por uma indicação depois para o Supremo Tribunal Federal. É duro, hein? É duro. Dose para mamute. Acionaram, viu? O senador Alessandro Vieira, do PSDB do Ceará, já entrou com mandado de segurança lá no Supremo exigindo que o rito constitucional seja cumprido. Então, se o Supremo resolver fazer o que é incumbência deles, mas eles não vêm fazendo nos últimos anos, mas se resolver, né, num momento assim de lucidez, fazer o que eles devem fazer, que é defender a Constituição, eles vão dar ganho de causa aí para Rodrigo Pacheco e vão ser instaladas as comissões com número de representantes iguais, 12 senadores e 12 deputados, fica equilibrada as duas casas. A argumentação do presidente da Câmara, Arthur Lira, é que não pode haver esse equilíbrio, mas ele está lutando contra a Constituição. A Constituição foi escrita assim e sempre foi assim que funcionou. Mas ele tem até certo ponto razão, só que aí precisa buscar outros caminhos, né? Uma nova Constituinte ou uma PEC para mudar o que já está determinado pela Constituição. O que ele alega? São 513 representantes do povo na Câmara dos Deputados e no Senado são só 81. Como é que vão colocar número igual nas comissões? Aí, obviamente, que o Senado vai ter sempre uma voz mais forte ali e o Senado está absolutamente comprometido com o governo. Está aí o presidente do Senado, vassalo de Lula, aí descarado, a situação descarada. Então, o Lira está tentando colocar um pouco mais de equilíbrio de forças, só que está tentando de uma forma desleal, inconstitucional. E se for deixar na mão do STF, provavelmente Pacheco sai ganhando essa queda de braço aí. E o triste é que sempre mexeram nesse assunto várias vezes e nunca fizeram o acerto constitucional correto. É isso que é o mais assustador dessa história toda, né? Porque essa questão não era nem para estar sendo colocada, é uma regra clara que tinha que ser seguida. Mas, né, estamos em Brusundanga, o jogo é bruto. Pela jurisprudência do Supremo, o mandado de segurança ele vai ser reconhecido. Ele vai ser reconhecido e eles vão decidir. Mas de novo, né? É meio bizarro você ver o Supremo sendo provocado para resolver uma questão interna corporis do Congresso. É bem triste isso. Mostra que brasileiro, esse pessoal de Brasília, pelo menos, vamos falar de quem tem o poder da caneta, não tem compromisso nenhum com tradição, com as instituições, é uma disputa ali dentro que não interessa a ninguém, senão somente a eles. Então, é triste, de novo, a gente ver como o Congresso se enfraquece quando deveria se fortalecer para poder aí sim bater, fiscalizar o Executivo de maneira adequada, ir contra os desmandos arbitrários do Supremo Tribunal Federal. Eles viram muito mais clientes do Supremo Tribunal Federal, se submetem aos poucos ministros, né? Então a gente está falando aqui de equilíbrio e paridade de força, tudo bem, mas se esse raciocínio fosse implementado lá atrás, quando começou a perseguição aos conservadores, qualquer pessoa acharia um absurdo ainda maior você ter 11 não eleitos contra senadores e deputados que somam muito mais do que isso. A gente está falando de 513 deputados federais e 81 senadores. Então é triste ver como o Congresso Nacional
se tornou uma espécie de subgrupo lá em Brasília. E eles é que representariam o que viria a ser o império da lei, né? As leis são votadas e aprovadas lá e deveriam passar por discussões dentro dessa premissa de representação popular da Câmara Baixa e representação dos estados na Câmara Alta. E não é o que a gente vê. A gente vê eles como coadjuvantes do que acontece em Brasília. Bom, quero retomar aqui um assunto que já foi tema do nosso programa, é o plano de uma facção criminosa para matar o ex-juiz e agora senador Sérgio Moro. Nós, da Gazeta do Povo, temos um compromisso aberto com a construção de um país mais seguro. Por isso, preparamos um vídeo para mostrar um pouco mais da nossa visão sobre esse fato e sobre as falas do presidente da República sobre esse tema. Vamos assistir. Após anos de violência em queda, o crime organizado resolveu reagir. Rio Grande do Norte em chamas. Planos contra quem lutou contra a criminalidade. Diálogos cabulosos. E as notícias do governo são essa aqui ou essa aqui. É hora de reagir. A Gazeta do Povo tem um compromisso com a verdade e encara de frente os problemas mais sérios do país. Assine agora e acompanhe o noticiário com quem você confia. Gazeta do Povo. A liberdade fortalece a verdade. Agora chegou a sua vez de nos apoiar. É só clicar no link aqui da descrição do vídeo para conhecer melhor o projeto do Sem Rodeios e assinar a Gazeta do Povo. Eu garanto que você não vai se arrepender. Você vai ler as colunas do próprio Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol, Marcel Van Hatten, Rodrigo Constantino, Flávio Gordon, Paulo Pousonoff, da Cristina Grêmio, a nossa colega aqui de programa, e de tantos outros colunistas. Venha fazer parte da nossa comunidade. Agradeço mais uma vez quem acompanhou a gente até aqui. Eu insisto que não dá para ler todos os comentários, mas a gente vai tentando acompanhar. Então amanhã, a partir das 2h da tarde, a gente está aqui de novo, ao vivo, com o Sem Rodeios, com a Cristina aqui na bancada. Cris, obrigada pela participação em mais um programa. Imagine, o prazer foi meu, a gente nem sente a hora passar, né? Fica aqui conversando entre nós e com a nossa audiência. Eu queria até trazer um esclarecimento para o José Newton, que perguntou já mais para trás. Cris, dê notícias do Fiuza, por favor. O Fiuza também é colunista aqui da Gazeta do Povo e assim como já informaram lá na Revista Oeste, aqui na Gazeta do Povo, o Fiuza também pediu um período de licença para poder se defender das acusações levianas que foram feitas contra ele por partidos políticos, por candidatos aí, ele está envolvido com isso, mas ele volta em breve. E tem muita coluna boa do Fiuza publicada na Gazeta, os assinantes já podem acessar lá e fazer uma maratona de Fiuza se tiverem com saudades. Um beijo para todos que nos assistiram. Serrão, Marco, um prazer estar aqui com vocês de novo, espero vocês amanhã. Um beijo, Rossana. Obrigada pela condução. Obrigada, Cris. Serrão, muito obrigada. Valeu, grande beijo para toda a nossa audiência, um abração especial para o grande Guilherme Fiuza. Hein? Esse cara é jornalismo nota 10, faz parte aqui do nosso time, foi sempre uma honra trabalhar com esse cara. Há 2 anos que a gente já está junto aí em várias frentes de atuação. Então, vamos bola para frente, Fiuza. O Brasil precisa de você. Valeu, Serrão. Beijo, Cris. Beijo, Rossana. Sempre um prazer estar com vocês. Amo o Fiuza. Eu era um devorador dos vídeos que ele postava uma época no YouTube. Aí ele teve todas as redes dele canceladas, derrubadas. Torço para que dê tudo certo com ele. Ele tem o meu apoio integral. E eu tenho certeza que ele vai passar por essa fase e vai voltar com tudo para a gente. Gente, então até amanhã, 2h da tarde, a gente está aqui ao vivo no YouTube. Tchau!